Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a colaboração dos Tribunais do Trabalho em uma viagem pelo país. E no programa de hoje, uma reportagem especial sobre a chamada estabilidade acidentária. Saiba quais são os requisitos legais para esse direito que impede a demissão sem justa causa. Você sabia que fornecer um assento adequado, que deixe o trabalhador confortável e que previna doenças ocupacionais é uma obrigação do empregador? Pois é, isso está previsto em lei e vamos saber mais no quadro Tá Explicado. Em Campina Grande, Paraíba, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, construído com dinheiro de multa em processo trabalhista, atende milhares de pessoas por mês. Em Fortaleza, os projetos de conscientização ambiental desenvolvidos pelo TRT cearense. E no Trabalha Brasil, o dia a dia de alguém que ganha a vida levando cães para passear. Tudo isso e muito mais, o Jornada já começou. Você sabia que a legislação trabalhista garante estabilidade provisória no emprego em várias situações? Uma delas é conhecida como estabilidade acidentária e impede a dispensa sem justa causa após o retorno do empregado que foi afastado por doença ou por acidente de trabalho. Vamos saber em detalhes em que hipóteses esse direito é garantido e por quanto tempo resguarda o trabalhador na nossa reportagem especial de hoje. Foi um acidente de trajeto no trânsito de casa para o trabalho que fez com que o Cleudiovaldo ficasse afastado por mais de 7 meses da profissão. Ele trabalha com manutenção de piscinas e prestava serviço para uma empresa quando sofreu o acidente. Segundo o entendimento jurisprudencial acerca do tema, nos casos em que o trabalhador percorre o trajeto normal, ou seja, o caminho habitualmente percorrido para ir ao trabalho e sofre algum infortúnio, o acidente sofrido equipara-se a acidente de trabalho. Com uma fratura grave no braço, foi submetido a uma cirurgia e depois do período de afastamento veio a surpresa nada agradável. Cleudiovaldo descobriu que a empresa fechou e ele havia sido desligado sem nem ser avisado da decisão. Naquela hora, o sentimento, poxa, nem um aviso, nem nada, nem para se informar se estava fechando ou nada. Eu me senti, sei lá, como se não fizesse parte daquela empresa nunca, entendeu? Só que isso não poderia ter acontecido com o trabalhador, já que ele estava afastado do emprego. Ou seja, ele teria direito à estabilidade provisória proveniente de um acidente de trabalho. Essa estabilidade só é garantida a empregados que, após sofrerem um acidente, ficam afastados do trabalho por mais de 15 dias, como foi o caso do Cleudiovaldo. E para quem desenvolve alguma doença provocada pelo exercício da profissão, a estabilidade também é garantida após 15 dias de afastamento. Durante os primeiros dias, a empresa paga todos os benefícios ao trabalhador. Já a partir do 16º dia de afastamento, o empregado tem o recolhimento do FGTS, mas perde uma série de benefícios, a depender do tempo em que ficar afastado. Esse advogado trabalhista explica que a interrupção do contrato de trabalho, quando o empregado é afastado das funções laborais, mas continua recebendo salário e benefícios de forma integral, ocorre durante os 15 primeiros dias de afastamento. Depois disso, acontece a suspensão do contrato trabalhista. Quando ele passa no 16º dia a receber um benefício previdenciário, o auxílio doença acidentário, aí nós temos a suspensão do contrato de trabalho e a partir daí o empregador está desobrigado de arcar com os salários desse empregado que está acidentado. Só vai voltar a pagar a partir do momento que ele retornar à sua atividade laboral. A súmula 378 do TST destaca também o que está assegurado na Lei 8.213 de 1991. O trabalhador tem a garantia de emprego pelo prazo mínimo de 12 meses, após a cessão do auxílio-doença acidentário. E isso independentemente de percepção de auxílio-doença. Ou seja, ele não pode ser despedido sem justa causa desde o momento em que ele retorna à sua atividade até 1 ano após esse retorno. Então ele vai receber um auxílio-doença
acidentário, vai se recuperar daquele infortúnio pela redução parcial ou redução total da sua capacidade laborativa e quando ele retornar, ele será estável, ele não poderá ser despedido sem justa causa. O advogado e professor de Direito Trabalhista explica ainda que só quem sofre acidente de trabalho tem direito ao auxílio-doença acidentário e, por consequência, à estabilidade acidentária. Isso também vale para os casos de doenças ocupacionais, como o câncer, quando é causado por alguns agentes químicos, como, por exemplo, o benzeno. O Ministério do Trabalho e Emprego ele traz uma relação de doenças que pode, em sendo desencadeado e comprovando que há esse nexo de causalidade, ser considerado como um acidente de trabalho. Seja num acidente de trabalho típico, aquele que acontece por conta de a fratura de um braço, a queda de determinado objeto, em que ele fica afastado, não tem condições de trabalhar. Seja pelo evento morte, seja pela equiparação, todos esses casos eles serão detentores de estabilidade. Uma vez acontecendo, eles não poderão ser demitidos sem justa causa. Em todos os casos, é necessária a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho, CAT. É um comunicado de acidente de trabalho que a legislação exige, sob pena de multa, que o empregador informe imediatamente. No dia seguinte ao acidente de trabalho, ele deve informar o INSS. Entretanto, se o empregador não fizer essa informação para o INSS, o sindicato, o próprio trabalhador, ele pode fazer essa comunicação ao INSS, que aí vai avaliar se de fato houve ou não, né, se aquela redução da capacidade laborativa se decorreu por conta de um acidente de trabalho. Cleudiovaldo já entrou na Justiça Trabalhista contra a empresa e, em primeira instância, ganhou o caso. A ex-empregadora recorreu da decisão e o processo continua correndo na Justiça. Mas a sensação de impotência que ele sentiu quando descobriu que foi mandado embora, ainda durante o afastamento, foi um baque para toda a família. No momento eu foi desesperado, porque a minha esposa estava grávida, né? E aí eu falei assim, e agora? Como é que eu faço? Mas, graças a Deus, poucos tempos me ligaram e eu voltei a trabalhar e fiquei mais sossegado. O que a legislação garante e respaldado pela jurisprudência é a possibilidade, ou seja, não a possibilidade, mas o direito desse trabalhador de ser readaptado, ou seja, a depender da limitação que ele sofreu, ele tem que ser readaptado para que possa exercer as suas atividades. No próximo bloco, no quadro Tá Explicado, vamos falar sobre os assentos que devem ser fornecidos para preservar a saúde do trabalhador. E ainda hoje, no Trabalha Brasil, uma atividade profissional muito criativa: passear com cães de pessoas que não têm tempo para se divertir com os bichinhos fora de casa. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. O processo judicial eletrônico, PJE, entrou em nova fase no TST. O presidente da Corte, ministro Ives Gandra Martins Filho, assinou eletronicamente as primeiras decisões de competência da presidência em processos que tramitaram exclusivamente no sistema, dando prosseguimento à implantação na instância máxima do Judiciário Trabalhista. O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no TRT de Mato Grosso do Sul. O ministro conversou com desembargadores, juízes e advogados e verificou o andamento dos processos na Corte Regional. O TRT de São Paulo realizou o projeto Conciliação Itinerante, que tem o intuito de tornar os processos mais céleres e econômicos. Cerca de 400 sessões de conciliação serão realizadas em diferentes municípios da jurisdição do TRT da 2ª Região, nos 5 dias de evento. De 2014 a 2016, como resultado das sessões de conciliações realizadas pelo Regional, foram arrecadados cerca de 800 milhões de reais. O abrigo para idosos São Gabriel, em Salvador, vai receber R$20 mil, fruto de uma multa por descumprimento de um termo de ajustamento de conduta. No acordo, uma indústria do ramo de plástico se comprometia a trocar máquinas que representavam risco aos trabalhadores. No entanto, os equipamentos continuaram a ser utilizados. O abrigo vai utilizar o valor da doação no conserto de um piso e na compra de medicamentos e fraldas geriátricas.
Trabalhar sentado por longas horas não é nada fácil. Por isso, os assentos oferecidos pelas empresas devem proporcionar conforto aos empregados. E isso está previsto em lei. Veja no quadro Tá Explicado de hoje. Passar horas e horas sentado, trabalhando, numa cadeira desconfortável só pode ter um resultado: dores e mais dores na coluna. E trabalhar desconfortável, nem pensar. O artigo 199 da CLT prevê como obrigatória a disponibilização de assentos que assegurem uma postura correta ao trabalhador. Os equipamentos devem ser capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exigir que se trabalhe sentado. Também existem regras para os profissionais que realizam tarefas em pé. O parágrafo único do artigo 199 diz que, nesses casos, os empregados devem ter à disposição assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir. Mas o bom senso também é importante. Evitar o uso de salto muito alto no caso das mulheres e adotar o assento e postura corretos podem diminuir o índice de dores nas costas entre os profissionais. A cidade de Campina Grande está atendendo mais de 1.500 trabalhadores por mês em um centro de referência em saúde do trabalhador. E esse centro foi construído com dinheiro de uma multa em processo trabalhista aplicada ao Banco do Brasil por descumprimento de legislação. Acompanhe. Quem vê o motorista de caminhão Sandro Luiz Moreno andando sozinho pelos corredores do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Campina Grande não imagina como ele chegou aqui há mais de 6 meses. Vítima de um acidente vascular cerebral, Luiz trabalha forte buscando a recuperação completa. Vem ao centro 5 vezes por semana e já melhorou muito. Quando chegou aqui, não andava, não falava e não reconhecia muitas pessoas, até mesmo da família. Da vez eu cheguei e melhorou muito. Luiz é apenas um entre as centenas de trabalhadores de 70 municípios paraibanos vítimas de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais que buscam atendimento. Toda essa estrutura foi construída e equipada em uma parceria que envolveu a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Prefeitura de Campina Grande e o Ministério da Saúde. A obra recebeu da Justiça do Trabalho e do Ministério Público R$1.600.000, valores resultantes de uma ação civil pública contra o Banco do Brasil, que não estava respeitando direitos trabalhistas. O centro está funcionando desde junho do ano passado e é muito bem equipado. Olha só as atividades de hidroterapia. É o único serviço gratuito oferecido à população de Campina Grande e cidades vizinhas. E tem muito mais. Além de hidroterapia e fisioterapia, tem atendimento na área de psicologia, nutrição, ortopedia e enfermagem. São 50 profissionais da área de saúde. A atividade aqui no centro é muito grande. Já chegou aqui a ultrapassar os 4.000 atendimentos por mês. Um paciente aqui bem conhecido, olha só, é o Pedro. Pedro é trabalhador da construção civil e tem 2 problemas, não é isso, Pedro? Um, fumava muito e em função do fumo, a circulação na perna ficou deficiente e teve que fazer a amputação. E agora você está fazendo a reabilitação aqui no centro. Como é que está o seu desenvolvimento aqui no centro? Agora está bem melhor agora, viu? Graças a Deus, pelo que eu estava, agora estou bem melhor agora. Você está cuidando não apenas da reabilitação, ou seja, do voltar a andar, mas você está cuidando também de deixar o cigarro. Vai conseguir? Com certeza, porque o doutor está me ajudando, né? Até que tá mais ou menos agora. Eduardo, eu vou falar um pouquinho do caso de Pedro. Ele já está praticamente pronto para receber a prótese, é isso? Correto, ele já está com a órtese, que é as moletas, né, e agora ele vai receber a prótese 100 dias, no qual vai facilitar. Sendo que a nossa luta agora é ele parar de fumar para a gente não ter risco de perder o outro membro, que é o que hoje dá sustentação a ele ficar de pé. O atendimento é a qualquer pessoa que precisar de apoio nos casos de acidentes de trabalho ou agravos relacionados às suas atividades, independente do vínculo empregatício, seja formal, informal, do serviço público ou privado. O foco é oferecer um espaço exclusivo para atender e reabilitar o trabalhador para o mercado
e evitar que ele fique perambulando de hospital em hospital. Aquelas pessoas que se acidentam, aquelas pessoas que chegam aos hospitais, é feito o atendimento emergencial e depois ele vem encaminhado pelos hospitais e pelas unidades básicas de saúde do município para serem atendidos aqui no Seraste, serem assistidos e reabilitados. A Paraíba, hoje com o Centro de Reabilitação de Trabalhadores, que é paradigma modelo a nível nacional, fruto de uma participação de um recurso que veio de uma ação civil pública e que nele foi estipulada uma multa e hoje está sendo revertida em favor da própria sociedade que foi vítima do dano coletivo. E o complexo ainda ganhou uma academia ao ar livre, que serve aos trabalhadores que concluíram o tratamento e podem melhorar a forma física. É aberto também para a comunidade. No próximo bloco, vamos até Fortaleza conhecer as iniciativas de conscientização ambiental do TRT do Ceará. E no quadro Trabalha Brasil, a divertida profissão de quem ganha a vida passeando com cães pela cidade. Nós voltamos daqui a pouco. Vamos até Fortaleza? Nossa equipe visitou o TRT do Ceará para conhecer as ações de conscientização ambiental do tribunal. E o principal projeto é desenvolvido em conjunto com uma associação de catadores de Janguruçu, um bairro da capital cearense. Saiba mais na reportagem de Carlos Balbino. As ações de conscientização ambiental desenvolvidas pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará vão muito além das campanhas realizadas em datas como o Dia do Planeta. Na sede da Justiça Trabalhista, em Fortaleza, a iniciativa certificada com o selo verde do Ministério do Meio Ambiente é permanente. Uma estação de paraciclos está disponível para visitantes e servidores que vão ao TRT de bicicleta. Lixeiras coloridas indicam a destinação correta de resíduos produzidos no trabalho. E o incentivo ao uso de canecas plásticas elimina aos poucos os copos descartáveis. Esse trabalho, ele é quase que um trabalho de formiguinha, né? Então, assim, ele vai ampliando a consciência dos servidores, das pessoas, né? Então, o que é? Nós temos um compromisso em ampliar a coleta seletiva, que realmente tudo seja, entre na coleta seletiva, entre na reciclagem, né? Assim, nada seja desperdiçado. Então, um objetivo maior, ampliar a coleta seletiva, né? Idealizada desde 2008 e instalada no edifício há menos de um ano, a estação de reciclagem coordenada pela Ecosétima, Núcleo de Responsabilidade Socioambiental, também recebe materiais trazidos de casa pelos próprios servidores. Sempre que precisa descartar algo que não tem mais utilidade para ele, Antônio já sabe o caminho. Todo o material reciclável que eu tenho ainda em casa, eu trato de trazer para cá, para o nosso setor aqui da Ecosétima, né? Então, pilha, cabos, fios, materiais plásticos, papelão, inclusive, a gente sempre traz para cá. Já tenho a rota certa, saio da sala e já vou colocar aqui nos locais destinados para isso. Tudo que vai parar no posto de coleta é separado em cada uma dessas caixas, conforme o tipo de material que é deixado no local. O que foi descartado e ainda dá para ser reaproveitado é encaminhado para associações de catadores de materiais recicláveis, beneficiadas por meio de parcerias firmadas com o regional desde 2012. Nossos parceiros são os catadores, né? Os nossos melhores parceiros, os mais ambientalmente corretos, né? São os que têm mais condição de nos ensinar como é que se pratica a coleta seletiva, o que é importante, o que é que eles recolhem, o que é que volta para a cadeia da produtividade, né? Os catadores só esperam o tempo necessário para conseguir encher o caminhão e voltam para buscar mais materiais. Não demoram nem 15 dias e eles já encontram o depósito cheio de novo. 2 abrem, um enche, o outro leva. E é muita coisa? É. É bastante coisa mesmo. E sabe o que é feito com tudo isso que é recolhido? Todo material assim, todo material. PET, plástico, é tudo triturado. Relavado. Passa uns 3 dias no tanque, uns 3 a 4 dias para tirar a sujeira. O PVC é derretido,
Quem vê assim, diz assim, não dá nada não, mas dá uma renda muito boa, porque o papel branco, eu não sei o preço dele realmente, mas é um valor mais alto do que do papelão, do PET, da garrafa, dos vidros, ele é mais valoroso. Com a caçamba cheia, o caminhão segue direto para o galpão doado pela Prefeitura para a Associação dos Catadores de Janguruçu. Durante a triagem, o que não presta é jogado fora. O restante do material, que dá para ser reaproveitado, fica armazenado por 10 dias. Depois é vendido, ganha um novo destino. É daqui que nós tiramos nosso salário, nosso sustento da nossa família. Nós estamos fazendo bem para o meio ambiente. E já pensou se esse material fosse todo para a terra sanitária? Nós estávamos ferrados, não? E para mim, eu acho um trabalho, eu sou acostumado com isso, para mim, eu me sinto bem. Hoje, 70 famílias dividem o lucro obtido com a venda de materiais recicláveis doados pelo TRT da 7ª Região e outras empresas do estado do Ceará. Para muitos catadores, a maioria idosos como Maria e Iraci, o dinheiro dividido igualmente entre eles é a única fonte que garante uma renda. Hoje eu estou dedicada aqui porque eu estou livre de um câncer de pele, de uma furada de prego, né? Estou na sombra, isso é muito bom, a gente trabalha na sombra, não levo mais sol nem chuva. Então, para mim, o meu trabalho, da minha idade de 7 anos até hoje, os meus 55, é esse e vai continuar sendo até eu aguentar, né? Porque eu não sei ler nem escrever. Eu não estudei, nunca brinquei de boneca. Então, eu não tive aquela influência que um adolescente pode ter. Eu de criança virei mãe, de mãe virei vó. E hoje continuo aqui, valorizando o que Deus me deu, né? Porque o que Deus me dá até hoje é razão de eu me orgulhar disso. Quem acompanha de perto o esforço e o resultado do trabalho que depende da nossa contribuição, enxerga o valor e sabe a importância que têm as iniciativas de conscientização. Eles sobrevivem do que a gente não quer mais, do que é nosso descarte, né? Do que não nos serve. Então, se todo mundo descartar adequadamente, vai melhorar a renda deles, né? Então, assim, a partir do momento que essa instituição consegue fazer a coleta seletiva, ela ajuda essas famílias, melhora a renda deles, né? Então, assim, é um trabalho que nós fazemos institucionalmente e que a gente tem muito a contribuir com eles, né? Assim, é importante para o trabalho deles. Assim. O mercado no ramo de animais cresce a cada dia, mas não são apenas as clínicas veterinárias e pet shops que estão cheios de clientes. Tem muita gente ganhando a vida como dog walker, que nada mais é que um passeador de cães. A profissão não é regulamentada no Brasil, mas vem ganhando força. Dependendo da quantidade de cachorros, o profissional pode ganhar muito dinheiro. No quadro Trabalha Brasil de hoje, vamos conhecer a rotina da Viviane, que é passeadora de cães há 4 anos. Veja só. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Já pegou o primeiro, Já. né? Esse é o? Jasper. Jasper. E agora a gente vai pra onde? Agora a gente vai passar aqui e pegar o Todd. O Todd? Isso. Então vamos lá. Vamos, Jasper, vem. E aí como é que funciona? Você pega, fica uma horinha com ele, já pega os outros também pra ficar ali um grupo grande, você faz só com um, com dois? Isso depende dos horários, né? Por exemplo, nesse horário eu pego o Jasper e o Todd. Os dois passeiam no mesmo horário, né? Que eles se conhecem desde filhotes, né? Então, nesse horário, são em torno de 45 minutos, até um pouco mais, né? Então, a gente passeia aqui em volta mesmo, onde eles residem. E como é que você decidiu ser a passeadora de cães? Bom, eu tenho 3 cães, né? Então, onde eu resido, né, eu mudei para um condomínio e eu vi assim, eu passeio com os meus cães desde pequeno, né? E eu vi assim, no condomínio com tantos cães, ninguém passeava com os cães, né? E eu comecei a perceber que é por conta da rotina, né? As pessoas saem cedo para trabalhar e chegam à noite em casa, né? E às vezes não tem tempo para passear.
E eu ficava triste, né? Eu falei, gente, é tão bom, né, passear com os cães. E eu comecei a pesquisar a respeito, né? E Viviane, as pessoas pensam que só basta gostar de animais, né? Que basta amar cachorros, que você pode ser um passeador de cães, um dog walker. O curso ele oferece isso também, né? Falar os tipos de cães, as guias que nós devemos usar com os cães, né? Então, por exemplo, os cães grandes, né? Que hoje em dia tem essa questão da focinheira. Eu já trabalhei com Rottweiler. O condomínio onde eu trabalhei, os cães grandes só podiam usar com a focinheira. Então você tem que saber, né, usar a focinheira até colocar no cão. Então isso eles ensinam muitas técnicas, né? Então, Viviane, você já deixou os 2 cachorros e está indo para um terceiro, né? Isso mesmo. A gente agora vai conhecer um pequenininho, um maltês. O nome dele é Chantilly. Dá para viver, dá para se sustentar com a renda de dog walker? Dá sim. Aí, como eu disse, né, vai depender da pessoa, né, mostrar o trabalho dela, correr atrás de divulgação, né? Por exemplo, em São Paulo, a média, né, que a gente pergunta, né, tem mais ou menos a pessoa que tem muitos cães, chega a tirar uns R$8.000, até 10 se quiser, né, assim, mas é o dia inteiro, né? Tem gente que trabalha de 6 da manhã até 10 horas da noite. Então vai depender do trabalho dela, da demanda, mas tem sim, né? Teve uma época com 13 cães que eu passeava, cheguei a tirar quase R$4.000. Então tudo vai depender da pessoa, o comprometimento dela, né? De mostrar o trabalho e correr atrás. E você mudou completamente de serviço, você é do meio militar, da área militar. Depois passou a estudar para concurso público e agora você está nesse ambiente que é prazeroso, né? Um ar livre com os cachorros, geralmente com muito verde em volta. Como é que foi essa adaptação dessas mudanças na sua vida? Eu não senti muito, assim, uma mudança, né? Assim, o que eu gosto, assim, porque eu vejo o dia passar, né? Eu tô com eles, aí, além da saúde deles, a minha, né? Eu tô sempre caminhando com eles e conhecendo as pessoas, né? Conhecendo outros cães. Então, assim, aquele estresse de trabalhar todo dia, né? Dentro de uma sala fechada, você não vê o dia passar, é muito diferente, né? Então, quando eu vou para casa, eu vou com uma satisfação imensa, né? De você, não, hoje eu vi o dia passando. E não é o que eu falo, às vezes não tem preço que pague isso. O Jornada termina aqui. No próximo programa voltamos a nos encontrar. Muito obrigada pela companhia e até lá.